Veja bem, eu acho que o que mais altera pra gente é quando sai, por exemplo, um jogador como o Cauli. Ele não tem um substituto. Não adianta. É difícil você encontrar um Cauli jogando como titular em outros clubes. Estou dizendo um Cauli no sentido de um jogador como o Cauli. É difícil você. Então, assim, as trocas. Esse modelo de jogo ele foi criado muito em função desses quatro jogadores. Ah, o Iago substitui o Everton? Claro que substitui. Até marca mais do que o Everton. Mas não é um demérito para o Iago. É difícil você ter a criatividade do Everton. É difícil você ser um 10 de movimentação. O Biel, ele tem talento para jogar e fazer, por exemplo, a do Cauli muitas vezes, mesmo não tendo o mesmo posicionamento do Cauli. Mas é difícil você ser tão cerebral como é o Cauli. O Jean Lucas não é um 8 intenso. Difícil você encontrar. Então, assim, o problema é que os outros clubes, ou eu estou falando mais da nossa região, eles trocam jogadores é, que são do mesmo padrão. Então, o modelo de jogo, como não é de construção, na maioria são reativos, você tem uma boa marcação, os velocistas, você joga no erro do adversário. Quando você tem que construir o tempo todo e você começa a trocar, normalmente cai. Você gosta de carro? Vou te fazer uma analogia com o carro. Quantos carros você conhece que fazem de 0 a 100 em 3 segundos? Muito pouco. De 3 a 4 segundos, já tem bem mais. Os que passam de 4 segundos, já tem 50 modelos. Então é difícil você, quando você troca uma peça dessa, você conseguir uma substituição técnica para manter o mesmo padrão e nível de jogo. Então as dificuldades que nós temos são quando substitui-se essas peças que o modelo de jogo foi criado. Lógico, você é o treinador e tem que se adaptar. É difícil se adaptar dentro de um mesmo jogo, de uma mesma partida, mudando essas peças. Então, assim, o que nos falta, às vezes, é um substituto que mantém um padrão parecido, próximo, em determinadas funções. Em outro, para zagueiro, nós temos os zagueiros para jogar, já estão acostumados a construir o modelo como a gente quer. Você tem Caio e Rezende, por exemplo, para jogar no meio, vamos supor, né? Estilos distintos, concorda comigo? Mas você consegue. Mas tem peças que ainda faltam pra gente, né? E tem peças que não chegaram ainda. E que vão chegar. Mas isso faz com que o jogo, às vezes até o minuto 60 caminhe de uma maneira, e quando o minuto 60 chega, 65, 70, ele começa a mudar um pouco de afeição. Cabe ao treinador acertar? Claro que cabe, mas é difícil você mudar um modelo, ou é difícil entregar durante os 90 minutos quando as peças vão cansando. E até na pergunta do número de passes errados, pode ser também que o cansaço bate, mesmo numa peça que pensa diferente, quando o cansaço bate, ele também começa a errar um pouco mais. Boa noite, eu acho que assim, a gente sempre tem uma expectativa bastante alta. A gente sempre vende, né? Expectativa, Grupo City, essas coisas. Eu acho que nós jogamos um bom jogo, dominamos o jogo. Não tivemos efetividade na hora que criamos, né? Mas vencemos pela 9ª vez jogando aqui. Acho que sempre terá dificuldades. As pessoas talvez vendam um mundo que não é o de verdade. Às vezes a gente consegue vitórias ou triunfos, como queiram. E muitas vezes a gente está, parece que sempre abaixo do que da expectativa, né? Outros times às vezes não têm tão bons resultados, mas parece que estão sempre acima da expectativa. E eu acho que isso é natural da imagem que se vende. Eu acho que isso é bem aceitável, da imagem que se vende. Mas eu acho que fechamos não fechamos, mas chegamos a 18 pontos numa competição que o outro grupo parece, ao que me consta assim, pela pontuação, pelo equilíbrio, me parece um pouco mais forte. E nós enfrentamos, faltando um adversário apenas do outro grupo, e conseguimos uma boa pontuação, garantindo o primeiro lugar em geral com uma rodada de antecedência. E agora nós vamos tentar fazer o que for necessário para que a gente se prepare bem para os jogos que são os mais importantes da competição. Nós vamos tentar estar bem ou tentar recuperar. Hoje Caio sai machucado, nós temos alguns outros jogadores um pouco cansados, temos áreas na seleção ainda que volta durante a semana, e nós temos que preparar o melhor que nós pudermos para os jogos que são os mais importantes para a gente. Não é avaliável. Eu acho que os jogos que a gente tem um gramado bom e não produz, eu acho que esses são, logicamente, eu acho que precisam sempre de avaliação. Nos jogos onde são impossíveis jogar,
aí é muito mais... É como jogar lá contra Juazeirense, por exemplo, e você querer um futebol bonito, né? Você vai competir, você pode ganhar, pode perder. E eu avalio como extremamente como positivo, né? Como treinador de uma equipe que é difícil você estar sempre focado com tantas viagens, jogos, e você, no mínimo, ter uma coisa, espírito vencedor. Isso o time não perde nunca, né? Se poderia ser mais fácil, claro que poderia. Hoje nós criamos tantas oportunidades de gol, mas é difícil você manter a concentração sempre, eu falo, né? Não é fácil. A gente teve algumas mexidas hoje, os jogadores vinham de um jogo, um clássico, né? Onde você coloca muita energia para vencer e às vezes você perde daí um pouquinho o foco, mas eu valorizo muito o que os jogadores fizeram até agora. Claro que a gente sabe que só tem valor se você é campeão, se você ganha, mas eu fico feliz do que foi produzido de 6 de janeiro até o dia de hoje. Mas o campo de jogo não pode ser usado assim, de maneira assim. Quer dizer, pode, né? Porque é público, então pode. Eu que estou errado, na verdade, em falar que não pode. Mas não deveria, né? Não deveria. Agora, aí o gramado vai sofrendo um pouco mais, também começa a bola a quicar um pouco mais, começa a ficar mais difícil pra gente. Mas eu vi como, com bons olhos que a gente criou. Eu acho que foi o jogo talvez com menor intensidade. Talvez não com o maior erro de passe, mas por mais que queira motivar, gritar, parece que aquilo entra no cara e baixa um pouco a intensidade de jogo. E mesmo assim a gente teve boa finalização, não passou quase sustos praticamente. E venceu, que no momento depois de tantos jogos, eu acho que também é importante destacar que o time venceu. Bom, nós trouxemos os que o departamento médico, de fisiologia, médico, nos deu a condição de trazer. Os jogadores que não vieram foi porque não reuniam condições, ou com chance de se lesionar, coisa assim. Então, e dentro do que nós fizemos, nós mudamos um pouquinho a característica, mas o modo como a gente joga, o Cauli, sem o Cauli, logicamente que muda, né, um pouco a maneira de jogar. Mas eu acho que não deixou de criar, não deixou de ter controle, não deixou de atacar, não deixou de, enfim, de ter a oportunidade de finalizar o jogo bem mais cedo, né, de fechar o jogo com 2-0 bem mais cedo. Mas, se você me disser que um Cauli não faz falta, claro que faz falta. Mas nós também temos que entender que em determinados jogos ele não vai jogar e nós temos que tentar compensar de uma outra maneira. Eu acho que o time não deixou de criar, não deixou de ter volume, mas jogou talvez numa intensidade um pouquinho abaixo do que costumeiramente joga.